Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo, a célula. Tá aparecendo aí na tela para vocês, né? O título aí, olha, direitinho da nossa aula. Então, o nosso componente é o do solo, a célula, a nossa unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, o nosso aprofundamento é a cultura do solo, do campo à cidade. O título da nossa aula, a gente está aí, olha, na atividade 3, aula 7 da nossa atividade, e a gente vai continuar a nossa aula de retomada que a gente começou, então, na nossa última aula. Então, hoje, o título da nossa aula, retomada 2, né, porque a gente está aí, olha, continuando, então, a retomada, né, das nossas últimas aulas, e especificamente as aulas da nossa atividade 3. Eu sou a professora Priscila, né, que estou aqui nessa jornada, né, no nosso componente aí do solo à célula, junto com vocês durante todo esse semestre. E para me acompanhar, então, nessa viagem ao longo do solo, nessa viagem ao longo da célula, estou aqui com a professora, a mais nova professora de ciências, biologia, que está aqui abrilhantando as nossas aulas, professora Eveline. Seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Priscila. É um prazer estar aqui. O abrilhantando, agora estou me sentindo. Olá, pessoal. Bem-vindos à aula. Que legal, então, olha só, né, a professora aí, olha, gente, a professora Eveline aí junto com a gente, né, que vai aí, né, EV, vai estar, EV para os íntimos, né, que vai estar aí, então, junto com a gente, não só nesse componente aí como moderação, né, mas também aí em outros componentes, né, EV? Eu tô circulando em vários. Muito bom, é isso aí. E aí, gente, né, para que todos vocês aí possam nos acompanhar, então, na nossa aula de hoje, vou então fazer aí a minha descrição para vocês, né? Então vocês me conhecem aí pelo nome, né? Sou aqui a professora Priscila. Eu tenho então cabelos encaracolados, louros, né? Na altura aqui dos ombros, pele clara, uso óculos, tenho os olhos claros também, né? Tenho aí em torno de 1,52 m, eu sou pequenininha, gente, sou pequenininha. Hoje eu estou vestida, né? Com uma blusa roxa, uma calça jeans azul e um sapato preto, né? Um tênis preto. Você, Evê, como você está hoje? Hoje eu estou com o meu tradicional coque, né? Tenho cabelos castanhos, uso óculos, tenho pele clara. Estou com um lenço bege com detalhes pretos, uma blusa de lã, cinza com preto, calça jeans e botina de roça. É isso aí, é que ela veio, né? É que você vem acompanhando, né, do solo, a célula, né? Então você incorporou, né, as questões aí do solo na sua vestimenta. Exato, já entrei no clima, né, do componente. Muito bom. E aí, gente, né, a gente então, né, durante aí as nossas últimas aulas, né, a gente veio falando aí a respeito, né, você acompanhou, aliás, algumas aulas, né, onde a gente veio falando aí a respeito, então, dessa questão aí, né, do gerenciamento do solo, né, dessas questões aí da qualidade do solo, qualidade da alimentação, né. Inclusive, olha só, nas nossas últimas aulas, né, pessoal, vocês aí que nos acompanharam, a gente falou, né, Evê, olha só, da síndrome da má absorção dos nutrientes, né, então aí a gente abordou uma questão digestória, né, uma questão aí de saúde humana. E a gente falou aí de alguns exames, né, que a gente pode fazer para detectar, então, essa síndrome. Então, a gente falou aí dos exames laboratoriais, exames de sangue, né, e principalmente aí da detecção da lactose, né, e da vitamina B. E a gente falou também aí, olha, a respeito do gerenciamento do solo, né, e da saúde do solo. E especificamente a gente falou de um exame que a gente pode detectar aí a saúde do solo, e a gente falou da questão aí da bioanálise, do índice de qualidade do solo, né? Então isso foi o que a gente viu na nossa última aula. Então a gente fez aí uma retomada, né, de alguns conceitos, né, que a gente já tinha trabalhado anteriormente. E na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade então nessa retomada, abordando aí outros conceitos que a gente viu ao longo da nossa atividade 3. Então olha só, gente, é uma retomada não do componente inteiro, por enquanto,
tanto, mas é uma retomada da nossa atividade 3, então do que a gente viu ao longo da nossa atividade. E aí, né, vai aparecer na tela para vocês o objetivo, então, da nossa aula de hoje, que é retomar os conceitos e temáticas desenvolvidas na atividade 3 do nosso componente do solo à célula. Então, olha só, a gente vai retomar né, algumas coisas, né, alguns conceitos, assuntos que a gente viu na nossa atividade 3, ok? E aí, os eixos estruturantes que estão presentes não só na nossa aula, como também estão presentes aí ao longo da nossa atividade, que faz parte então do nosso componente, são os eixos que vai aparecer aí na tela para vocês: investigação científica e o eixo de mediação e intervenção sociocultural. E aí, né, Eve, a gente estava justamente comentando na nossa última aula, né, essa questão de como nas áreas, né, das ciências da natureza, a gente tem muito a presença do eixo de investigação científica, né? Essa coleta de dados, né, é essencial para você desenvolver um trabalho, para saber qual, no nosso caso, se a gente for falando do solo, que componente está faltando, que nutriente está faltando. Então, essa investigação, né, depende dessa coleta de dados. É verdade, né? Então, por isso, a pesquisa é muito importante, né? Não só na área das ciências da natureza, né? Mas a pesquisa... todas, né? Exato, né? A pesquisa, ela está presente em todas as áreas, está presente aí na área das linguagens, está presente aí na área das humanidades, né? Mas é no nosso também, né? No nosso caso, aí nas ciências da natureza. Por isso, então, que o eixo, né, aí de investigação científica, para nós é um eixo muito importante, né? Exatamente. Inclusive, né, não só nesse componente no do solo à célula, mas também num outro componente em que eu participo, que é o componente dos zoonoses tropicais, de um outro aprofundamento, a gente também vê bastante essa questão aí da investigação científica presente, então, aí no nosso componente. Então, para vocês verem, né, que na área aí de ciências da natureza, como é importante a presença, então, da pesquisa, do método científico, da coleta de dados, coleta de resultados, análises Isso e tudo mais. Isso traz uma informação fidedigna, né? Com certeza. Está embasado em informação, em dados, em experimentos. Com certeza, né? E aí, provavelmente vocês viram aí também em outros componentes, em outros aprofundamentos, a importância, né, das fontes confiáveis, né? Essa importância, então, dessa pesquisa embasada. E o nosso componente, a gente vai ver bastante isso. E aí, gente, né? Vamos fazer, então, a gente já fez mais ou menos, né, uma retrospectiva do que a gente viu na nossa última aula, mas aí, olha, só para deixar registrado, né, na nossa última aula a gente fez a retomada 1, onde a gente falou sobre a má absorção dos nutrientes e falamos a respeito da bioanálise do solo, né, da questão ali do gerenciamento do solo, e nós fizemos, né, e analisamos, né, e retomamos também alguns conceitos, detalhamos alguns exames laboratoriais feitos. Então, nessa última aula, a gente falou especificamente, né, da detecção aí da lactose, né? Então, para quem tem, por exemplo, a intolerância à lactose, né? Então, a gente conversou um pouco mais a respeito disso, da questão da intolerância à lactose, da questão da vitamina B, especificamente a vitamina B12, né? E a gente falou também, né, Ive, um pouquinho a respeito da presença de gordura nas fezes, né? Exatamente, né? O excesso de gordura prejudica demais o processo digestório, a absorção de nutrientes, né? E na nossa alimentação diária, alimentos embutidos contêm muita gordura de qualidade ruim, claro. Nós temos que consumir alguns tipos de gorduras, mas provenientes de alimentos saudáveis. A gordura do abacate, das castanhas tem boa qualidade, não a gordura da batata frita. Né? É bem lembrado, né, essa questão aí das frituras, né? A gente vai ter aí bastante a ingestão da gordura trans. Da gordura trans. Né? Que a gente sempre vê, na verdade, sempre fala, gordura trans, né? Mas aí, onde será que tá, né, essa gordura? E aí a gente vai encontrar principalmente nas frituras, né? E naquela fritura ainda com aquele óleo que foi usado, né, há semanas,
né? Então, a gente vai ver bastante aí essa questão. E aí, né, justamente, então, na nossa última aula, a gente abordou aí alguns aspectos e também falamos um pouquinho mais a respeito dos exames que a gente faz para detectar, então, essas anormalidades na nossa saúde e também na questão do solo. E aí, né, vamos então para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente vai retomar, então, alguns casos, né, alguns estudos de caso que a gente fez, né, durante aí ao longo da nossa atividade 3. Então, olha só, lembrem-se, né, que a gente fez um estudo de caso onde a gente tinha, olha só, uma mulher de 36 anos que procura aí ajuda médica. E aí ela apresenta esses sintomas: cansaço ao mínimo esforço, falta de ar, fluxo menstrual intenso, perda de cor nas mucosas, que a gente chama aí, olha, de mucosas hipocoradas. E aí, Evê, né? E agora, né? O que será que essa mulher tem, né? Tem que investigar. Exatamente. Será que tá faltando alguma coisa no organismo dela? Né, a gente que estava aí falando a respeito, né, da questão aí dos nutrientes, né, e a gente inclusive falou a respeito aí da má absorção, né, dos nutrientes. Então, será que essa mulher, primeiro, ela está se alimentando adequadamente, né? Será que essa mulher aí está faltando alguma coisa, então está faltando aí algum nutriente no seu corpo? E então é justamente isso, né, que a gente vai tentar descobrir aí e vamos retomar então esse caso para vocês. E aí, gente, né, para a gente descobrir, o médico, obviamente, né, ele pediu exames, né? E é isso aí para vocês, alguns dos resultados dos exames que essa mulher apresentou. Então vai ter aí, né, mostrando na tela para vocês o exame laboratorial, né, dessa mulher, né, nesse estudo de caso. E aí, olha só, né, a gente tem aí, olha, quedas, né, então quedas na formação aí da hemoglobina. Então, olha só, vamos analisar direitinho, né, para vocês, então, entenderem como que acontece esse processo. Se vocês, assim, aí vocês estão vendo uma tabela, né, o título da nossa tabela é hemograma. Você vê que essa tabela está dividida em 3 colunas. Primeiro foram os parâmetros analisados, ou seja, o que foi medido lá no corpo, né, da mulher nesse exame. E aí a gente tem o resultado apresentado, ou seja, o exame que essa mulher fez, né, qual foi o resultado que apareceu. E aí, sempre quando a gente faz um hemograma, ou seja, um exame de sangue, a gente compara, né, o resultado que a gente apresentou no nosso sangue com o valor de referência. Esse valor de referência, ele vai nos dar uma ideia, né, se o nosso corpo, né, se a nossa saúde está caminhando aí de modo saudável. Então, olha só, essa mulher, ela apresentou como resultado da sua hemoglobina. O que significa hemoglobina? A hemoglobina é justamente, né, aquela substância presente, né, nas nossas células vermelhas, né, presente lá nos nossos eritrócitos. Olha só, né? Então, aí mais uma palavrinha aí para vocês aprenderem, né? Então, a hemoglobina é uma substância que está presente, então, nas nossas células vermelhas, né, nos glóbulos vermelhos. E a hemoglobina é importante porque a gente tem um constituinte ali na hemoglobina, que é o ferro. E a presença do ferro e da hemoglobina, a gente consegue, então, ali, olha, grudar nessa hemoglobina com o oxigênio. Então, se eu tenho uma queda ali, olha, na hemoglobina, então eu tenho uma queda dessa substância ligada ao ferro e, consequentemente, eu também tenho uma queda dessa substância ligada ao oxigênio. Então, aí, provavelmente, eu vou ter aí problemas de falta de ar, que foi uma das coisas que essa mulher também reclamou, né? Exatamente, a hemácia não consegue transportar oxigênio pela corrente sanguínea, né? Perfeitamente, né? Então aí a gente tem, né, essa questão aí da falta de ar, né? Justamente porque não está chegando, né, o oxigênio suficiente ali para os tecidos, para eles realizarem as suas funções, para eles realizarem ali, né, o seu metabolismo, né? Então, por isso, né, uma das queixas aí da mulher de falta de ar, daquele cansaço, né? Pode estar aí relacionado com a questão da hemoglobina. Uma outra coisa também ali, olha, é o volume globular médio que está aparecendo aí para vocês, que é justamente o volume ali dessas hemácias, né? Então,
geralmente, olha só, tá um volume reduzido. Então, as minhas hemácias, elas estão pequenininhas, né? Elas estão aí, olha, menores do que o normal. E ali, olha, quando a gente fala, olha, índice, o RDW, né? Olha, índice que avalia a diferença de tamanho entre as hemácias, tá vendo, olha, aqui, eu não tenho hemácias uniformes, né? Então, eu tenho hemácias que algumas estão maiores, outras estão menores. Então, por isso, o aumento, né? A elevação desse índice que avalia aí o tamanho entre as hemácias, né? A diferença de tamanho entre as hemácias. Então, as minhas hemácias não estão uniformes. Então, eu tenho pouca hemoglobina, eu tenho hemácias pequenas e, além disso, elas não estão uniformes. E aí eu fui ver a questão do ferro, né? Então, o ferro aí presente, né? O ferro livre, o ferro presente aí na minha corrente sanguínea também tá baixo. Olha ali, ó, em torno de 60, o valor de referência é de 65 a 125. E a ferritina seria aí o meu armazenador, né, de ferro. Então, o meu ferro ligado a uma substância, né, que armazena, então, esse ferro para que ele seja mobilizado posteriormente, né, para a própria formação aí da hemoglobina. E a minha ferritina também tá baixa, ou seja, os meus estoques de ferro estão baixos. Eu tenho pouca hemoglobina, as minhas hemácias também, elas estão aí, né, pequenininhas, né, e não estão uniformes. O que será que isso me indica, né? Será que eu estou aí com anemia? E olha só, né, e isso foi o que a gente discutiu, né, durante o nosso estudo de caso. E aí vai aparecer na tela para vocês justamente isso, né, que a gente discutiu a respeito da anemia ferropriva. Aliás, né, quem discutiu com a gente a respeito da anemia foi um professor, né, foi o professor Héctor Aguilar Vitorino, ele que é da Faculdade de Ciências, né, ele é professor de Química da Faculdade de Ciências, e ele discutiu com a gente, né, essa faculdade ela fica na Universidade Nacional de Engenharia, lá em Lima, no Peru, e ele discutiu com a gente a questão aí da anemia ferropriva. E aí, dentre, né, a anemia de maneira geral, a gente destacou a ferropriva justamente por causa dos exames, né? Então, ela tá aí com os estoques baixos de ferro no sangue. Então, por isso, detectou-se a anemia ferropriva, ou seja, de privação, né, de falta de ferro. E aí, né, Eve, o que será que precisa para que essa mulher aí retorne aos seus índices normais aí de ferro, hein? Bom, provavelmente a médica vai passar uma dietinha para ela com alimentos ricos em ferro, feijãozinho, uma couve, né, um peixinho, ovo e provavelmente uma suplementação, né? Porque quando a pessoa está com um índice normalmente muito baixo de um nutriente, geralmente para sair do estado crítico, normalmente o nutricionista, o endócrino, o médico, ele passa uma suplementação. Muito bem, né? Então isso foi discutido também bastante, né, com o professor e justamente, né, Eve, essa questão aí da alimentação, então uma maior ingestão de ferro, né? Você citou bem as questões aí das verduras, né? A gente tem as verduras que são aqueles verdes mais escuros, né? Que tem uma grande presença de ferro. Você citou a couve, espinafre, brócolis, exatamente. Então essas verduras aí, grande presença de ferro, o feijão que você citou muito bem, né? A questão da carne, principalmente a carne vermelha, né? A carne, por exemplo, do gado, né? Que vem mesmo do gado. Então, a importância aí da ingestão de ferro. E uma coisa que você citou também, a questão aí dos suplementos, né? Vitaminas, né? E suplementos para que auxiliem, então, a essa mulher a retornar aí aos seus parâmetros normais de ferro, né? Para que ela pare, então, de sentir aqueles sintomas, né? O cansaço, a falta de ar, né? Para que ela tenha aí uma vida mais saudável. E aí, esse foi o estudo de caso 1, né? E aí, olha só, nas outras aulas, a gente fez outros estudos de caso. Vamos passar agora para o estudo de caso 2, né? Então, olha só, Eve, relata aí pra gente, né, esse estudo de caso. Uma mulher de 56 anos em uma consulta de rotina. Ressalta, presença de cefaleia ocasional, uma dor de cabeça de vez em quando, né? Sem outros sintomas. Aumentou 10 quilos, né, no seu peso nos últimos 5 anos
e não faz restrições alimentares. É sedentária e fumante. Olha os agravantes aí. E o médico solicitou alguns exames. Perfeito, né? E aí a gente entra de novo, né? E agora, E né? agora? O que será que essa mulher aí apresenta? E aí, Vê, você ressaltou algumas coisas super interessantes, que é justamente a questão ali, olha, do aumento do peso, né? Porque ela apresenta ali, olha, só a dor de cabeça de vez em quando, né? Então, nada, às vezes, que muito a gente se preocupa, né? De vez em quando, uma dorzinha de cabeça, normal, estresse, né? As questões aí do dia a dia, estressantes, ok. Mas, olha só, aumento do peso, né? A questão do sedentarismo, né? A questão aí, olha, né? Do uso, né? Do cigarro, por ela ser fumante. Então, olha só, né? Isso, né, são questões importantes que a gente precisa ficar atento, né? Então, olha só, uma outra coisa interessante também é que a gente precisa pensar, olha só, nos exames, né? Então, o médico aí solicitou exames e a gente encontra aí na tela, né, os resultados, então, desses exames. Então, primeira coisa, olha só, a gente fez um exame físico, né? Então, essa mulher apresenta aí um exame físico. Agora, olha a altura, né, e o peso da mulher, né? Então, 1,56 m, em torno aí de 70 quilos. Então, uma outra coisa que a gente precisa ressaltar é a questão do IMC, né, que é o índice de massa corporal, né? Então, olha só, esse IMC a gente tem aí em torno de 28,8, né? Um IMC relativamente alto. Ela tá com um né? pequeno sobrepeso aí. Exatamente, ela tá aí com uma questão de sobrepeso, então ela tá aí com um índice alto, né? E precisamos rever isso, né? Então ela precisa aí rever essa questão do sobrepeso. E uma outra coisa também, né, que acrescentou aí, olha, foram as questões, olha só, de glicemia, que vai aparecer aí na tela. Então foram questões aí de glicemia, colesterol, óleo triglicérides e a questão aí da urina, né? Uma presença aí grande de glicose, de leucócitos na urina, né? Então, olha só, a glicemia dela super alta, colesterol super alto, triglicérides também, né? Agora, será que essa mulher aí, olha, tá com diabetes? Será? Né? Então, olha só. Então, sim, né? Então, essa mulher aí provavelmente está com diabetes. E aí a gente entra na questão da insulina, né? A insulina, então, ela é um hormônio, né, específico que auxilia, então, nessa entrada da glicose no sangue. Muitas vezes se tem aí problemas no próprio receptor, né? Então, a insulina não consegue se ligar ao receptor, permitindo a entrada de glicose, então, para o interior das células. Então, muitas vezes, essa diabetes, né, que a gente encontra, essa diabetes pode ser então aí um caso onde as células não estão produzindo adequadamente a insulina, ou ainda em casos, por exemplo, onde esse receptor não está conseguindo acoplar direitinho ali com a insulina para permitir então a abertura dos canais e para permitir a entrada de glicose, né? Então, algo aí que ela precisa investigar, né, Evê? Exatamente. Provavelmente ela vai ter que tomar uma medicação, né? E rever seus hábitos alimentares. Com certeza, né? E aí, a insulina, né, ela também consegue ser detectada em exames laboratoriais de sangue. Então, a importância dessa mulher aí rever um pouquinho os seus hábitos, né? E a questão aí do sedentarismo, a questão aí, né, do fumo. Então, importante essa mulher rever aí essas questões, né? E aí, a gente chega no nosso estudo de caso 3, né, Evê? Conta aí pra gente o nosso estudo de caso. O estudo de caso é de um agricultor de 40 anos consulta um laboratório para análise do solo de sua propriedade. Ele está preocupado. Tá preocupado. Né? Qual que é a situação? A área apresenta limitação do crescimento do sistema radicular da soja, concentrando-se na camada superficial. Não há raiz pivotante, apenas as raízes laterais, ou seja, essa planta tem um desenvolvimento errado aí. É verdade. O que observou? Né? Quais foram as observações? Exploração com a lavoura de milho e soja há vários anos, ou seja, só planta a mesma coisa. O crescimento limitado das raízes ocorre há pelo menos 2 anos. Então não é um problema de hoje que
Que ele já vem Exato. observando. Exatamente, já é um problema antigo. E aí a gente entra também, né, com uma outra situação. E agora, né? O que será que esse solo apresenta, né? E aí vamos então para a nossa análise. Então a gente chega, olha, análise do alumínio. Então a gente tem ali, olha, um alumínio, o resultado que a gente encontrou no solo desse agricultor e o nível de suficiência, que seria então o meu valor de referência. Para um solo saudável, digamos assim, eu tenho muito alumínio. Então, por isso, olha, um índice alto em relação ao nível de suficiência. Na questão ali, olha, do cálcio e do potássio, eu tenho níveis baixos em relação ao cálcio e um nível médio em relação ao potássio. E em relação ao fósforo, eu tenho baixos níveis de fósforo, então, nesse solo. Agora, olha só, Eve, era uma coisa que a gente estava falando, né, na nossa última aula, né? A questão do alumínio, então, vai provocar aí um aumento de acidez desse solo, né? E justamente, né, com o aumento de acidez, é muito difícil eu ter o crescimento da raiz penetrando no solo, né? Esse nível de acidez também, ele pode inclusive influenciar nos outros elementos, ali como por exemplo o cálcio, né, que está abaixo. Então isso também propicia com que as raízes não cresçam em profundidade. Além disso, né, eu tenho a maior compactação do solo. Então, esse solo ele está precisando aí, né, de um reforço, digamos aí, né? Então, olha, a questão aí do potássio, apesar de estar considerado ali, olha, como médio, então esse potássio pode ser que futuramente ele apresenta aí, né, alguns problemas em relação ao potássio. E em relação ao fósforo, não está tendo a ciclagem, então, desses nutrientes, né? O fósforo está ficando muito na superfície, conforme vem a chuva, provavelmente esse fósforo vai embora. E aí, por isso que as raízes, elas estão crescendo não em relação à gravidade, né? Mas elas estão crescendo lateralmente, porque elas estão buscando aí a presença desse fósforo que não tem nas outras camadas, mas que tem apenas na região superficial e lateral aí em relação a esse fósforo, né, Eve? É, exatamente. Por exemplo, se o solo está compactado, chove, lixivia esse solo e esses nutrientes vão embora. Então a raiz ela vai procurar onde está o nutriente, onde ela consegue encontrar nutrientes. Se ela não consegue nem penetrar no solo, quem dirá achar algum nutriente ali. Perfeito a sua colocação. E aí, né, o que será que esse agricultor aí ele pode fazer? Então aí tem algumas técnicas, né, como por exemplo, olha, a calagem, como a correção aí dos índices de cálcio. E justamente aí, olha, na questão do alumínio, né, fazer a precipitação do alumínio para que esse alumínio aí não interfira tanto, para que haja então uma correção e uma regulação do pH. E também para que haja aí, olha, uma dispersão da fração argilosa, para que esse solo não fique aí tão compacto. É possível a aplicação de potássio para que esse solo, então, ele fique mais nutritivo em relação à planta, né? E também a questão do fósforo, né? Então, uma adubação fosfatada com a aplicação do fósforo nas camadas mais inferiores, para que essa planta aí consiga crescer e essas raízes, né, principalmente, né, consigam perfurar esse solo, crescer aí em questão em relação à gravidade e também encontrar água, né, nas camadas mais profundas do solo, né? Isso que é importante. É muito importante. E aí, gente, vamos agora para o nosso momento da interação. Deixar aí para vocês, né, a nossa perguntinha, né? Então, olha só, retome aí as suas anotações a respeito dos conceitos trabalhados nessa aula, verificando e apontando as suas dúvidas. E, por último, desenvolva um mapa mental ou um infográfico sobre a aula de hoje. Eve, muito obrigada pela sua participação, né? Agradeço muito aí a sua presença na nossa aula. Eu que agradeço, foi um prazer, Priscila. Gente, olha só, eu vou me despedindo, né? A gente se encontra então na nossa próxima aula, né? Não esqueçam aí de fazer a avaliação também, hein? Isso é importante. Pessoal, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.